vamos lá resolver as últimas questões que ficaram faltando aqui das 10 questões que eu tenho separado aqui pra gente. Vamos lá, questão número 5. Na frase, quem o utiliza, prioriza os laços familiares, valoriza as histórias e adora prolongar as conversas e blá blá blá. Ele vem perguntando o seguinte, a colocação do pronome o está em próclise por quê? Primeiro temos que entender que diabo é próclise, beleza? Quando estamos falando de próclise, ênclise e mesóclise, estamos relacionados à posição do pronome, mais especificadamente o pronome oblíquo, em relação ao verbo. O caso que ele está falando aqui, que é a próclise ele sempre vai estar, o pronome no caso, sempre vai estar antes do verbo. Aí teremos a utilização de uma próclise. Quando eu tenho entre a locução verbal, eu vou ter a chamada mesóclise, e quando eu tenho depois do verbo, eu vou chamar isso daqui de ênclise. Fechou? Quando é que eu vou utilizar uma próclise? Eu coloquei aqui no material de vocês algumas regrinhas, as principais, pelo menos, de quando eu vou utilizar próclise e, obviamente, quando eu não vou usar uma próclise. A regra geral aqui é a utilização da ênclise, ou seja, quando eu não tiver uma palavra atrativa, como tem aqui no bizu, ó, se tem uma palavra atrativa antes do verbo, eu vou utilizar próclise. Se não tiver essa palavra atrativa, a regra é a utilização da ênclise. Deixa eu traduzir, que foi muita informação, Luiz. Vamos lá. Próclise, eu preciso da chamada palavra atrativa. Que diabo é isso? É uma palavra que vai atrair ela para antes do verbo. Por isso que é o nome próclise. Quem pode ser essas palavras atrativas? Coloquei as principais aqui, ó. Frases negativas, só que você vai lembrar, vai anotar aí no seu caderno, que são os adjuntos ou até o próprio advérbio, ok? Ou frases que contêm o sentido de advérbio. Palavras como ninguém, que no caso é uma frase negativa, atrai a próclise, o pronome para antes do verbo, ok? O segundo, que é o que mais cai em relação a concursos públicos, a maioria das questões que eu achei é relacionada a esse segundo tópico aqui. Primeiro, quando eu tiver pronomes relativos, indefinidos ou demonstrativos. Pronomes relativos são aqueles que estão retomando, estão relacionados com o termo anterior da frase. Então, por exemplo, o mais famoso é o que, ok? Pronome indefinido. Indefinido é quando eu estou indefinindo uma quantidade de coisas, por exemplo, alguns funcionários. Quantos funcionários tem? Não sei, alguns. Não sei a quantidade exata, então é pronome indefinido. Ou alguém. E alguém me matou. Quem me matou? Menor ideia. Alguém está indefinindo quem é essa pessoa, ok? Então, se trata de um pronome indefinido. E o pronome demonstrativo serve para demonstrar alguma coisa. Isto, aquilo, este, essa, isso e por aí vai, beleza? Então, quando eu tiver a utilização desses pronomes, ela vai ser uma palavra atrativa, ou seja, vai atrair o pronome para antes do verbo, como aqui fica o mantém, beleza? E temos outras regrinhas, como advérbio, expressão adverbial, que a gente já citou na primeira regra, frases exclamativas ou com desejo, conjunções subordinativas, verbos no gerúndio, mas as principais são essas três primeiras, fechou? Voltando aqui para a questão, perceba aqui por que esse o aqui está em próclise, ou seja, está antes do verbo. Porque eu tenho aqui a presença do quem, e o quem é um pronome relativo. Ele está retomando um termo anterior da frase, está se relacionando com alguém anterior. Então, nesse caso, eu tenho a próclise exatamente por isso, por ter a presença do pronome relativo quem, nos dando a alternativa correta, letra A. Fechou? Então, temos aqui todas as regrinhas, mas o bizu final, o maior bizu que eu tenho para passar para vocês é essa dica final. Se tem palavra atrativa antes do verbo, eu vou utilizar uma próclise. Se não tem, eu vou utilizar ênclise. E eu listei aí para vocês alguns pronomes relativos para vocês anotarem e verem que isso é um pronome relativo, eu vou utilizar próclise. Fechou? Sexta questão. Aqui a gente falou um pouco, para quem está acompanhando o PMCE também, sobre os pronomes adjetivos e os pronomes possessivos. Qual que é a diferença entre eles? Um pronome possessivo, já a gente lê a questão, tá? Um pronome possessivo, você vai lembrar como se fosse classes, onde eu tenho o pronome adjetivo, que são vários tipos de pronomes adjetivos, e dentre os pronomes adjetivos, eu tenho o pronome possessivo. Vamos entender o que é um pronome adjetivo, então.
Pronome adjetivo é aquele pronome que acompanha um substantivo. Você tem que lembrar que o pronome ele tem duas funções. Ou ele vai acompanhar o substantivo, ou ele vai substituir o substantivo. Quando ele estiver acompanhando esse substantivo, ele vai ser chamado de pronome adjetivo. Perceba que quem é que acompanha o substantivo? Não é só o pronome possessivo. Como aqui, ó, meu carro chegou. Carro de quem? O que, né? O que chegou? Meu carro. O meu tá ligado aqui a carro. Beleza? Mas perceba que não é só o pronome possessivo que se liga ao substantivo, que acompanha o substantivo. Nós temos também o pronome demonstrativo, nós temos também o pronome indefinido. Então, perceba que não é somente o pronome possessivo que acompanha. Então, a gente utiliza essa designação, que é pronome adjetivo, para indicar todos esses pronomes que acompanham o substantivo, acompanham o nome, beleza? Já o pronome possessivo é um pronome adjetivo que indica posse, mais especificadamente falando do pronome possessivo, ok? Então, por isso aqui, ó, muita gente errou, acabou marcando a alternativa errada, mas vamos ler e ver os erros dessa questão. Letra A diz o seguinte, primeiro vamos ver o que é que ele quer, né? Com base nas regras do emprego de pronomes, qual das alternativas melhor explica a função do pronome meus? Vamos lá. Meus é um pronome adjetivo, correto? Pois acompanha o substantivo, é o que um pronome adjetivo faz. Desejos, vamos ver. Cadê a frase? Como se entendesse meus desejos. Perceba que ele está acompanhando a palavra desejos. Então, tudo certo até agora. Especificando a quem pertence os desejos. Perfeito. Alternativa correta, letra A. Vamos ver na B, então, qual que é o erro. Meus é um pronome possessivo. Tá certo, também é um pronome possessivo, pois indica posse em relação ao verbo entender-se. Perceba que ele não indica posse em relação ao verbo, ele indica posse em relação a alguém sobre os desejos. Então, são meus desejos, beleza? Então, não é em relação ao verbo, está incorreto. Meus é um pronome relativo, negativo, ele não está relacionando com outro, né? Meus é um pronome substantivo? Também não. Substantivo seria o contrário ali do adjetivo. Seria aquele que substitui uma palavra. Um exemplo, pronome pessoal. Ele. Quando eu substituo aqui, ó, João caiu da escada. Ele caiu da escada. Quando ele substitui um nome. Ok? Então também não é letra D. Sobrando somente a alternativa letra A, que é a alternativa dessa questão. Tranquilo? Sétima questão. Com base no texto, esses dias um político brasileiro fez uma série de gafes em entrevistas e blá 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 blá. Vamos ver o que é que ele quer. Analise a concordância verbal no trecho e assinale a alternativa correta. Beleza? Vamos lá. Ele quer saber sobre concordância verbal. Lembrando, deixa eu ver se eu escrever aqui. Regra geral da concordância. O verbo concorda com o seu sujeito. Em regra geral, tá? Tem suas exceções. Em que? Singular ou plural. E opa, troquei aqui, né? Aqui seria masculino e feminino e singular e plural. Fechou? O verbo fez deveria estar no plural, concordando com o sujeito jornalistas portugueses. Vamos ver realmente se fez o sujeito, é isso que ele está dizendo. Esses dias um político brasileiro fez. Então, ele fez. Tá certo, tá concordando com o sujeito um político brasileiro. Então, tá incorreto aqui, deveria está no plural. Alternativa A totalmente errada. Letra B. O verbo são deveria estar no singular. Vamos procurar o verbo são. Mostrando certos indivíduos. São. Quem são mestres em embromação? Certos indivíduos. Então, são está concordando com certos indivíduos. Então, ele deveria estar no singular? Por enquanto aqui não, né? Vamos ver o restante. Já que o sujeito certos indivíduos está no singular. Totalmente errada, né? Está concordando com o sujeito que está no plural. Por isso, ele deveria estar no plural. O verbo são está incorreto. Deveria estar no plural, mas ele já está no plural. Já está errado. Para concordar com uma série de gafes. Errado também, porque ele não está concordando com isso. Ele está concordando com o seu sujeito, que é certos indivíduos. Nos sobra a letra D, que deve ser a alternativa correta. Vamos ver a análise. O verbo fez concorda corretamente com o sujeito, um político brasileiro. Foi a primeira coisa que a gente analisou. Então, totalmente certo, mais uma questão. Lembra, concordância verbal, o verbo concorda com o seu sujeito. Tranquilo?
Oitava questão. Assinala a alternativa correta. Ele está falando aqui do termo que. Aqui o bizu é um bizu bem antigo que eu já venho falando para vocês há muito tempo. Quando eu tenho esse bizu, ó, o que ele pode, o que mais cai, pelo menos em concursos, ele pode ser ou um pronome relativo ou uma conjunção integrante. Tranquilo? Então vamos lá. O bizu sempre que ele for um pronome relativo, a gente já estudou. O pronome relativo está se relacionando com o termo anterior na frase. Nesse caso aqui, para ele ser um pronome relativo, tem um bizu para a gente identificar se ele realmente é esse pronome. Eu vou trocar o que, o termo que, pelo termo qual. O que é o qual? O qual, ele é outro pronome relativo. Então eu estou substituindo por outro pronome relativo. Se der certo, significa que ele realmente é. Vamos ver se é o caso da questão. Vamos encontrar logo o que. Esses dias, um político brasileiro fez uma série de gafes em entrevistas com jornalistas portuguesas, mostrando que. Então vamos lá, vamos trocar por o qual, ou a qual, ou as quais. Mostrando. Então mostrando os quais certos indivíduos são mestres em bromação. Perceba que não faz nem sentido a leitura, nem você consegue notar que ele não está retomando nenhum termo, mostrando o qual certos, e não está relacionado com outro termo. Vamos ver a segunda regrinha. Troca o que e tudo que vier depois por isso. Ou seja, eu vou trocar toda a oração que o que faz parte por isso. Se der certo, significa que eu vou ter uma conjunção integrante. Vamos lá. Mostrando, vamos ler de novo aqui do início, com os jornalistas portugueses, vírgula, mostrando isso, mostrando alguma coisa. Você pode fazer essa troca, ou por isso, ou alguma coisa. Beleza? Ou algo, no caso, né? Mostrando algo, mostrando isso. Então, quando dá certo essa troca, significa que é uma conjunção integrante. Gramaticalmente falando, a gente consegue ter outros modos aqui de descobrir o que aqui gramaticalmente. A gente vai ver se ele está retomando um termo anterior. Nesse caso aqui, que ele é uma conjunção integrante, a gente teria que entender que depois do que, a gente vai ter a relação aqui com o verbo. O verbo ali, ele apresenta algo. Então, gramaticalmente, a gente poderia estudar muita coisa aqui. Mas para concurso público, a gente vai direto no bizu. Troca por o qual ou troca por isto. O que der certo, a gente marca a alternativa. Beleza? Então, aqui é uma conjunção integrante. Letra A. O que é advérbio de intensidade? Não, nem pode ser. Já tira o cavalinho da chuva. O que é uma conjunção integrante? Até aqui tudo certo. Ligando a oração subordinada. Uma conjunção serve para quê? Ligar oração com oração. Então tá perfeito. Ligando a oração subordinada substantiva ou objetiva direta, nome grande, ao verbo mostrando. Tá perfeito. Perceba aqui, se eu mostro alguma coisa. Então toda essa segunda oração aqui é um objeto direto do verbo. Então, por isso que a letra B está correto. É uma oração subordinada substantiva, por eu ter simplesmente a presença da conjunção integrante, e objetiva direta, porque ele funciona, essa oração, como objeto direto do verbo. Tranquilo? Letra C, a gente viu que não é um pronome demonstrativo, nem um pronome relativo. Alternativa B como a correta. Tranquilo? Anota esse bizu, você não pode esquecer para nenhum concurso público. Nona questão, que texto grande. Vamos finalzinho aqui, ó. Que se alternavam em seu colo ao seu lado. O que é que ele quer? Qual das alternativas melhor explica a função e a necessidade da próclise? A gente já estudou as necessidades da próclise e como utilizar. Vamos aqui, ó. Que se alternava em seu colo. Se esse que aqui for um pronome relativo, a gente já mata a questão, porque é um termo que retoma, né? Então vamos ler. E dividia alegremente sua cama de casada com 3 cachorros, os quais se alternavam em seu colo. Os 3 cachorros se alternavam em seu colo. Esse que está retomando a ideia dos 3 cachorros. Então, quem é que retoma um termo? Quem é que pode ser trocado por os quais? É o pronome relativo. Então, por isso que esse se aqui, que é um pronome oblíquo, ele está em próclise, porque eu tenho a presença de um pronome relativo, que é uma palavra atrativa. Vamos procurar essa alternativa? A colocação pronominal em próclise é utilizada para manter a harmonia rítmica da oração, sem impacto direto na função sintática. Não, tem a função sintática ali dessa regrinha que a gente acabou de ver. A colocação pronominal em próclise é determinada pela presença de um advérbio, não é advérbio, e sim um pronome relativo. A colocação pronominal em próclise é necessário devido à palavra atrativa que. Perfeito.
que justifica a antecipação do pronome se em relação ao verbo alternado. Essa questão aqui está perfeita de se ler. Beleza? Letra C, alternativa correta. Tem aqui em negrito o porquê a utilização da próclise. Beleza? E para finalizar, eu já estou sem ar de tanto falar, mas vamos finalizar aqui com a 10ª questão, falando um pouco sobre análise sintática. Com base na análise da frase do texto, em pranto, resolvi queimar esse passado, a vírgula foi usada para quê? Vamos lá, a gente vai conversar sobre um assunto que é muito discutido sobre os gramáticos brasileiros, né? Que é o quê? É a utilização do adjunto adverbial de forma deslocada, ou seja, a ordem original da frase, a ordem direta que a gente chama, que a gente chama não, né? Que a gramática fala, é sujeito, aquele que manda no verbo, depois o próprio verbo e o seu complemento. É o famoso SVC, sujeito, verbo e complemento. O adjunto adverbial faz parte do complemento, então ele deveria estar no final. Perfeito? Então, por que deslocado? Porque ele vai estar fora da sua posição inicial. Ou vai estar antes do sujeito, ou vai estar depois do sujeito. Beleza? Está fora da sua posição original. Beleza. Então, quando nós temos esse adjunto adverbial deslocado, quando nós temos ele com até 3 elementos, a vírgula, o uso da vírgula, ela vai ser facultativa. O que significa isso? Você pode escolher entre colocar a vírgula ou não. Beleza? Já quando eu tiver mais de 3 elementos, o uso da vírgula ele é obrigatório. Só toma cuidado que alguns autores da língua portuguesa consideram o termo 3 elementos obrigatório, ok? Então é importante dar uma olhadinha antes no que é que a sua banca, em questões anteriores, aceitou, tranquilo? Mas a regra mais aceita hoje em dia é que 3 elementos, facultativo, 4 para cima, obrigatório. Beleza? Vamos ver aqui então. Com base na análise da frase do texto, em pranto, resolvi queimar esse passado. Vamos ver aqui quem são os termos. Eu resolvi, porque quem resolveu? Eu. Então o eu aqui está oculto, sujeito oculto eu. Resolvi queimar o quê? Esse passado em pranto. Perceba que a ordem direta, esse em pranto, deveria estar lá no final. Então, isso daqui é um adjunto adverbial, que indica uma circunstância de alguma coisa, deslocado. Então, como eu tenho somente 2 elementos, tenho um elemento, 2 elementos, 2 palavras no caso, falando de uma forma mais simples. Se eu tenho 2 palavras, o uso é facultativo, mas eu posso utilizar. Então, por que a vírgula foi utilizada? Porque eu tenho um adjunto adverbial deslocado, que eu posso ou não utilizar a vírgula. Nesse caso eu quis. Então, utilizei aqui, ok? Isolar o sujeito da oração principal, não. Separar a oração subordinada da principal. Perceba que eu nem tenho verbo aqui nesse termo para chamar de oração. Então, está incorreto. Separar o adjunto adverbial em pranto do verbo resolvi. Está perfeito. Letra C, nossa alternativa. Beleza? E assim finalizamos mais um vídeo, a parte 2 daquele vídeo que eu fiz até a metade, né? E agora eu estou complementando o restante das questões aqui para você. Fechou? Deixa o like, compartilha e por hoje é só.